Boa noite. Estamos iniciando o programa Cresce Brasil. Este programa é produzido pelo PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais. Esta noite, nós estamos recebendo o senhor engenheiro Carlos Otto Berlovitz. Boa noite, Otto. Boa noite, tudo bem? O Carlos Otto é um engenheiro de projetos e que tem uma carreira muito importante dentro da área de engenharia. Uma grande experiência, participou dos grandes projetos brasileiros. E ele viveu algumas etapas dentro deste nosso Brasil, como, por exemplo, os projetos feitos sem o auxílio do computador. Carlos Otto, como é que era essa época onde o computador não fazia parte da engenharia? Bom, Roberto, eu acho que nessa época a participação do engenheiro era um pouco, vamos dizer assim, mais abrangente do que hoje, né? Hoje ele tem uma ferramenta muito importante que auxilia ele, inclusive, em analisar diversas alternativas, coisa que era mais ou menos impossível você fazer a quantidade, vamos dizer, que você pode eventualmente analisar hoje, né? Então você analisava algumas alternativas, escolhia melhor, e a participação do engenheiro era muito mais, vamos dizer, visível, vamos dizer, no projeto durante toda a sua etapa, desde a criação até o último desenho, né? Hoje em dia não, hoje em dia tem uma parcela, vamos dizer, importante de toda essa etapa, que é, vamos dizer, feita pelo equipamento, né? Você tem a ideia original, o equipamento desenvolve e muitas vezes produz o desenho final e você vê o resultado, aquilo que você vai entregar, né? O Carlos Otto, isso daí foi uma coisa que, na sua visão, trouxe vantagens efetivas dentro da engenharia? Eu acho que se você souber aproveitar, eu acho que seria vantajoso, porque você tem uma possibilidade maior de analisar mais alternativas do que antigamente. Agora, é necessário que você acompanhe e tenha a sensibilidade, vamos dizer assim, de não deixar tudo ser executado pela máquina, tá certo? Porque, eventualmente, você tem que ter uma ideia de grandeza, da dimensão, aquilo que pode, aquilo que não pode, né? Porque, muitas vezes, você tem que seguir determinadas normas, tanto normas técnicas, como norma do cliente, muitas vezes, norma daquela obra específica, mas você tem que ter a tua sensibilidade também de que aquilo esteja, vamos dizer, dentro dos parâmetros aceitáveis, né? Carlos Otto, eu gostaria que você colocasse alguma coisa para mim de por que hoje, num país tão forte na área de engenharia como o Brasil, que fez projetos importantíssimos como Itaipu, o Brasil é um país líder na área de engenharia de hidroelétricas, um país que teve a competência de fazer um programa nacional do álcool, como nós fizemos, um programa abrangente que atingiu o Brasil inteiro, produzindo um combustível novo. Por que hoje se fala tanto da falta de projetos? Que o que falta hoje no Brasil são os projetos, que o projeto é um gargalo para o nosso desenvolvimento, que as necessidades existem, mas hoje nós não temos estoque de projetos. O que quer dizer esse negócio de estoque de projetos? Roberto, eu tenho a impressão que tudo isso começou, vamos dizer, no início da década de 80, né? Começou a faltar, começou a não ter verba, e a primeira coisa que começou a ser cortada foi o planejamento. Quer dizer, o planejamento, geralmente, a fase final de um planejamento é o projeto de engenharia, né? E
começou nessa época, as coisas começaram a não ser feitas. Quer dizer, inclusive concorrências de projetos de engenharia foram feitas, as concorrências foram terminadas, em princípio as empresas foram contratadas e os projetos não foram feitos. Tá certo? Alguns até foram cancelados, assim, quase que se esgotou o prazo e os projetos foram anulados. Mas dentro de uma obra, a parte de projeto, ela é um valor muito pequeno. Mas mesmo assim, esta parte foi paralisada, como foi paralisado tudo, inclusive as obras também, logicamente, que não foram executadas. Mas então, hoje o governo tem recursos, tanto o governo municipal de São Paulo, como o governo do estado, como o governo federal. O que não falta são recursos para o nosso governo. Por que esses projetos não estão sendo executados? Roberto, alguma coisa começou a ser executada, mas acontece que com o represamento que aconteceu, ele de uma certa maneira, as coisas não conseguiram ainda se arrumar, tá entendendo? Então hoje os projetos são feitos assim de imediato, tá certo? Uma determinada administração pública resolve, bom, vamos fazer esta obra agora. Então aquilo que estava parado às vezes há 10 anos é reativado e o projeto tem que ser entregue às vezes num prazo, vamos dizer, totalmente incompatível, vamos dizer assim, com aquilo que deveria ser, tá certo? Dentro de uma condição normal de trabalho, tá certo? Isso influi também no preço, tá certo? Esse projeto feito de maneira mais rápida, ele vai ter uma remuneração menor, tá certo? E eu acredito que essa é uma parte, vamos dizer, importante, falha, vamos dizer, no planejamento hoje em dia. Eu acho que nós deveríamos começar a fazer mais projetos, mais planejamento com antecedência, inclusive porque, como você falou, é uma parte muito pouco importante do empreendimento. O investimento, essa parte de planejamento e projeto, é uma parcela muito pequena. Quando muito, chega às vezes a 5% do empreendimento. Então, eu acho que essa parte os governos deveriam incentivar que todos fizessem antecipadamente, mesmo que alguma coisa eventualmente possa não ser aproveitada ou tenha que ser modificada na ocasião da obra. Tá certo? Por exemplo, Carlos Otto, seria uma coisa viável a gente ter um planejamento para os próximos 10 anos, 20, 30 anos de uma cidade como São Paulo? Para que lado a cidade vai crescer? Quais são as avenidas que vão ser necessárias? A população, a projeção da população, o que nós vamos ter que fazer para atender essa população que vai chegar na nossa cidade? Porque nós sabemos o crescimento que vai ter. Nós sabemos das necessidades desse crescimento. Então não é uma coisa mais adequada a gente fazer primeiro as avenidas, primeiro as redes de esgoto, a rede de água, para depois essas coisas serem um ambiente favorável para o crescimento da cidade? Roberto, já que você está falando aqui de São Paulo, a Secretaria de Transportes Metropolitanos, ela está fazendo um projeto de Bitu, vamos dizer, de longo prazo, para daqui a 20 anos, né? Esse projeto, ele mostrará, provavelmente, esse estudo, vamos dizer assim, não é um projeto, ele mostrará as linhas em que a cidade deverá se desenvolver, tá certo? E o que seria necessário fazer, tanto do ponto de vista de transporte público, de transporte individual. Isso eu acho que estará nesse trabalho, tá certo? Eu acredito que seria, vamos dizer, o governo poderia usar essa ferramenta, tá certo? E fazer
esse planejamento que você está propondo, vamos dizer, fazer uma coisa e fazer os projetos de engenharia necessários para que essas etapas sejam cumpridas. Eu queria, vamos dizer, tocar num assunto, se a gente puder voltar um pouco atrás, é o seguinte, até mais ou menos uns 30 anos atrás, você fazia um projeto, vamos dizer, uma obra, ela tinha uma etapa em que o administrador público, ele contratava uma coisa que se chama projeto básico, e que faz parte hoje dessa lei de licitações, tal. Você contratava um projeto básico, tá certo? Que era feito, vamos dizer assim, muito em conjunto com o cliente, e esse projeto básico sendo aprovado, ele se transformaria num edital, vamos dizer, de concorrência, de licitação dessa obra. Tá certo? Perfeito. Teriam feitas as planilhas, tal, de maneira que esse projeto ele seria um projeto que daria condições para fazer um orçamento, vamos dizer, dessa obra com bastante segurança, para depois, à medida em que essa obra seja contratada, você iniciar um pouco antes o projeto executivo dessa obra. Quer dizer, o projeto executivo só deveria ser feito, na minha opinião, depois que você conhecesse quem vai executar a obra, que tipo de equipamento ele vai usar, está entendendo? Para que você faça uma coisa adequada, inclusive ao construtor. E eu acho que essa era uma maneira, vamos dizer, muito melhor, vamos dizer assim, de trabalhar do que você colocar em concorrência um projeto executivo mal pago, normalmente, quer dizer, ele é feito antes de qualquer início de obra, vamos dizer assim, e depois o construtor, muitas vezes, ele faz modificações, porque, inclusive, o edital, o tipo de contrato que ele tem, permite que ele faça... Que execute, ele propõe modificações, desde que ele mantenha o preço, tal, ele vai fazer coisas diferentes daquilo que foi projetado. Em princípio, dentro de certos parâmetros, isso aí não teria muita importância. O problema é que geralmente não acontece isso, tá certo? As modificações podem ser mais importantes. Então eu tenho a impressão que o sistema anterior, ele era mais seguro, tá certo? Do ponto de vista da qualidade, tanto do projeto como da obra. Tá Mas, certo? o Carlos Otto, isso daí foi uma coisa que foi introduzida por causa do alto nível de corrupção que existia dentro do É verdade, pode ser. Porque aparecia um projeto básico de uma hidrelétrica, as pessoas construíam um muro de arrimo e cobravam o dobro do projeto inicial. Então, houve esse tipo de problema no Brasil que ainda existe, né? A seriedade ainda não é a seriedade adequada para obras de grande porte como nós temos, né? Bom, eu tenho a impressão que a grande maioria das obras de grande porte que foram feitas no Brasil, principalmente, como você falou, as hidrelétricas, elas foram feitas dessa maneira. Com seriedade. Eu espero que sim, mas eu tenho a impressão que dificilmente você faria uma hidrelétrica de uma maneira diferente. Fazer um projeto executivo completo, tá certo? Depois contrata uma construtora, de bom, agora você faz, por preço global, tá certo? Acho que seria difícil. Ele talvez pudesse fazer, desde que na elaboração da sua proposta, ele fizesse de novo todos os passos do projeto executivo para ver se ele pudesse confiar nisso fazer aí, direito tá certo? o projeto, né? Então, agora, o Carlos Otto, você tocou num ponto nessa área de transporte, que eu sei que você teve uma participação muito importante na área de transportes, inclusive você participou da criação daquele projeto que foi implantado no